Jaya Kunja Bihari Vijana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Banachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Boa noite, Hare Krishna. Estamos aqui lendo a Bhagavad Gita pela ISKCON Rio. Um Haribol para o Marcelo, o famoso Marcelo Rio Zenha Re Hostel, alguma coisa assim, mas é o Marcelo. Hare Krishna. Bom, para quem não sabe, aqui na ISKCON Rio nós estamos lendo ainda o primeiro capítulo, tá? E hoje nós vamos ler o verso 31. Vai ser uma aula curtinha, mas com alguns pontos bem interessantes que Prabhupada trata no significado desse verso. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, como ela é, com tradução e comentários de Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, estamos no capítulo 1, intitulado Observando os Exércitos, hoje o verso 31. Aqui a gente está numa sequência de versos em que Arjuna ele começa a dar aquela amarelada, ele começa a tremer, largar o arco Gandiva e vai dizer que não vai lutar, né? Então a gente está nesse momento em que Arjuna começa a sua lamentação, né? E começa o seu desejo em não querer lutar, né? O famoso amarelô, tá bom? Então, antes de ler o verso 31, eu vou reler aqui o 28, 29 e 30, porque é uma sequência só, tá? Só para a gente entender. Vou ler assim, só a tradução de uma vez só. Arjuna disse: meu querido Krishna, vendo diante de mim meus amigos e parentes com esse espírito belicoso, sinto os membros do meu corpo tremer e minha boca secar. Todo meu corpo está tremendo, meus pelos estão arrepiados, meu arco Gandiva está escorregando da minha mão e minha pele está ardendo. Já não sou capaz de continuar aqui. Estou esquecendo-me de mim mesmo e minha mente está girando. Eu só vejo motivo para o infortúnio, ó Krishna, matador de demônio Keshi. E o de hoje, não consigo ver qual o bem que decorreria da morte de meus próprios parentes nesta batalha. Nem posso eu, meu querido Krishna, desejar alguma vitória, reino ou felicidade subsequente. Então, uma sequência só em que Arjuna ele está aí começando a amarelar, tá bom? Vamos ler aqui o sânscrito, que é muito importante. Nachashreyo nupashyami hatva swajana ahave nakankshe vijayam Krishna nacharadhyam sukanicha. Na é nem, cha também, shreya é bem, anupashyami prevejo, hatva em matar, swajanam os próprios parentes, ahave na luta, na nem, kankshe desejo,
Vijayam, vitória, Krishna, ó Krishna, na, nem, cha, também, Radyam, reino, Sukhani, felicidade decorrente disso, e cha, também. Então, repetindo aqui o significado, a tradução. Não consigo ver qual o bem que decorreria da morte de meus próprios parentes nesta batalha. Nem posso eu, meu querido Krishna, desejar alguma vitória, reino ou felicidade subsequentes. Então vejam, nesse momento aqui, Arjuna está falando para Krishna que ele não quer lutar porque ele não consegue ver nenhum benefício, nenhum ponto positivo nessa guerra e em continuar com essa luta, né? Então ele está focando na questão da morte dos seus parentes e ele diz que não consegue ver nenhum bem nisso, né? E que se isso acontecer, ele não vai conseguir desejar nem vitória, nem reino, nem nenhuma felicidade, né? Ou seja, a princípio parece um argumento muito bacana da parte dele, né? Que ele não vai conseguir buscar felicidade, reino e vitória matando seus próprios parentes, né? Mas a gente, para quem conhece a Bhagavad Gita, a gente sabe que o dever dele ali era outro, né? Mas vamos ver o significado de Prabhupada. Deixa eu só dar boa noite para quem chegou aqui. Juan, Hare Krishna, que boa sua presença aqui, Juan. Haribol, boa noite. Vamos ler o significado de Prabhupada e depois comentamos. Sem saber que o seu interesse está em Vishnu ou Krishna, as almas condicionadas deixam-se atrair pelas relações corpóreas, esperando serem felizes nessas situações. Nessa cega concepção de vida, chegam mesmo a esquecer as causas da felicidade material. Arjuna parece até ter se esquecido dos códigos morais próprios do Kshatriya. Afirma-se que duas classes de homens, o Kshatriya que morre diretamente no campo de batalha, sob as ordens pessoais de Krishna, e a pessoa na ordem de vida renunciada, que se dedicou por completo à cultura espiritual, estão qualificadas para entrar no globo solar, que é muitíssimo poderoso e ofuscante. Se Arjuna reluta até mesmo em matar seus inimigos, muito menos mataria seus parentes. Ele acha que matando seus parentes não haverá felicidade em sua vida e, portanto, não quer lutar. Assim como, se alguém não está com fome, não se sente inclinado a cozinhar. Ele decidiu ir para a floresta, onde, cheio de frustrações, ficaria recluso. Como Kshatriya, entretanto, ele precisa de um reino para sua subsistência, porque os Kshatriyas não podem envolver-se em nenhuma outra ocupação. Mas Arjuna não tem reino algum. Para ele, a única oportunidade de obter está em lutar com seus primos e irmãos e recuperar o reino herdado de seu pai. Mas isso ele não quer fazer. Portanto, ele se considera apto a ir para a floresta para uma reclusa vida de frustrações. Interessante, né? Acabei de ver mais um ponto aqui que eu não tinha visto antes. Significado de Prabhupada. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshuru Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandramukha Swami Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Vanchakalpatarubhya Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom, então o primeiro comentário que a gente pode, a Prabhupada fala de alguns pontos bem relevantes aqui no significado. E o primeiro deles é um pouco difícil de dizer, porque é um tema que a gente tenta evitar falar um pouco, porque as pessoas em geral que não estão ainda tão íntimas com a filosofia se assustam com esse tema. Então a gente evita tratar dele, mas assim, não tem jeito.
é um fato. A gente não diz nem que é uma verdade, é um fato. Que é o seguinte, a relação que nós temos com os nossos parentes é uma relação corpórea, portanto, uma relação temporária, uma relação que tem fim, né? Uma relação que acaba e que, portanto, a gente precisa entender, né? Saber colocar exatamente onde na nossa vida estarão as nossas relações parentais, as nossas relações que são corpóreas. Obviamente, o Vaishnava, ele não é uma pessoa que vai para a floresta, vai, né, nunca mais ver sua família. Não é isso, né? Todos nós, os Hare Krishnas do mundo inteiro, Prabhupada, o fundador Acharya da ISKCON, também teve família. Todos nós temos família, pai, mãe, irmãos, filhos, esposo, esposa. Mas a questão é que a gente tem consciência de que essas relações, elas são corpóreas. Então essas relações, elas são finitas. É diferente da relação que a gente tem com Deus, que é uma relação eterna, né? É uma relação que nunca vai acabar. A gente sabe que o corpo, ele vai chegar ao fim e, né, meu Gurudeva, ele sempre fala assim, tudo bem, nessa vida, né, nesse personagem eu tenho um pai e uma mãe. Mas e os pais e mães, né? Dito que a alma, ela tá nascendo e morrendo desde tempos imemoriáveis, né? Imemoriais, como a Gita diz. E a gente não sabe já quantas vidas a gente tá aqui, né? E quem foram os meus pais e as minhas mães das outras vidas? Eu mantenho relação com eles ou essa relação já acabou, né? Quem foram os meus filhos das outras vidas? Os meus esposos, as minhas esposas das várias outras vidas. Essas relações, elas terminaram, né? Então é difícil dizer isso porque realmente a gente ainda está muito identificado com a nossa identidade corpórea, mas as relações entre os parentes, entre todos nós, entre amigos, parentes, elas são relações finitas, são relações corpóreas. Então a gente precisa ter conhecimento para virarmos um Dira, uma pessoa sóbria, uma pessoa que com conhecimento, ela vai saber colocar na vida dela exatamente assim, qual é a palavra? Esqueci a palavra que eu queria utilizar, tipo pertinente, né? Ela vai saber colocar bem na vida dela. Uma pessoa que abandona a família, abandona os filhos para ter vida espiritual é uma pessoa imatura, uma pessoa ignorante. Não é esse o caso. O caso é você saber colocar na sua vida as suas relações finitas, as suas relações corpóreas e ter consciência disso. Mais uma vez, isso não significa não amar seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, obviamente. Não se apegar a eles nessa vida, né? Porque Bhakti é a yoga da relação, né? Relação amorosa. Então, como que a gente vai alcançar uma relação amorosa com Deus se a gente não consegue nem ter uma relação amorosa com as pessoas, nossos amigos, nossos parentes, né? Já é aí o treinamento para ter uma relação amorosa com Deus, que é a nossa meta, né? Krishna Prema Bhakti. Amor puro por Krishna, relação amorosa pura com Deus. Mas, né, o tópico que às vezes dói um pouquinho, que machuca, é a gente reconhecer e ter consciência que, de fato, as relações com os nossos parentes, elas vão acabar. Muitas pessoas podem perguntar, consciente, boa, Juan, essa palavra é boa, é nesse sentido mesmo, consciência, né? Algumas pessoas podem perguntar, mas no Espiritismo, né, diz que nós vamos encontrar nossos parentes em outras vidas. É possível, né? Se a gente deseja muito, tudo que a gente deseja muito dentro do nosso coração, Krishna nos atende, né? De acordo com o nosso merecimento, com o nosso mérito e demérito, enfim, nosso karma, Krishna atende os nossos desejos. Inclusive, todo o universo, toda a criação material foi criada por ele para atender os nossos desejos de desfrute, de assenhorear-se.
Então, se a gente tem um apego muito grande a uma outra entidade viva, né, é possível mesmo que a gente venha em outras vidas se relacionar com essa pessoa, né? Assim, o que era pai vira filho e etc. A gente conhece essas histórias dentro do espiritismo, né? Eu venho do espiritismo, então eu cresci lendo romances espíritas e o que a gente mais lia, o que eu mais lia era isso, né? De você continuar se relacionando com aquela pessoa em outras vidas, só que em outros papéis, né? A própria Bhagavad Gita, ela diz que as pessoas que adorarem os fantasmas, né? A tradução do português é meio ruim, né? De falar de fantasma, mas é dito que esse tipo de religiosidade é uma... Prabhupada, ele coloca como uma religiosidade de fantasmas, né? De adoração a fantasmas, que é o espiritismo, né? Então, as pessoas, a Gita diz, as pessoas que fizerem adoração aos seus parentes, aos seus ancestrais, aos fantasmas, nesse sentido, né? Ela irá ter com eles após a morte, né? Saiu no cinema agora, estava até querendo ver, né? Porque, como eu disse, eu venho do espiritismo, o Nosso Lar 2, né? Eu vi o 1 no cinema e agora está passando o 2. O Nosso Lar nada mais é do que esse planeta dos ancestrais, né, que a Gita diz que aquele que desejar se encontrar com seus parentes vai se encontrar. Aquele que fizer adoração aos semideuses vai se encontrar com os semideuses em seus planetas, né? E quem adorar Krishna vai voltar para o lar supremo e se relacionar com Krishna, né? Então todos os nossos desejos, eles são atendidos por Krishna. O que a gente quer, né? Então, o que eu estava dizendo é isso, é possível mesmo a gente encontrar nossos parentes, nossos entes em outras vidas, né? Mas caso esse desapego, né, dessas relações corpóreas e finitas vai diminuindo, a gente não vai mais se relacionar com essas pessoas, né? A gente vai se relacionar com outras pessoas. E essas pessoas que foram nossos pais, nossas mães em outras vidas, vão se relacionar com outras e assim sucessivamente, né? Então, de novo, pra gente que tá muito apegado ainda, né, a essa identidade, é um pouco difícil, né? Poxa, meu pai, minha mãe, nunca mais, depois que eles morrerem, eu vou me relacionar com eles, né? Mas imagina quantos pais e mães eu já não tive, né? Então, você começa a tomar consciência de que você realmente é alma. E a meta da vida, de nós, enquanto almas, é voltar a se relacionar amorosamente com Krishna no lar supremo, onde terão muitas e muitas e muitas relações amorosas também, né, de várias raças, amizade, fraternidade, né, então irmãos, de saque, né, de amigos, eu falei de amigos, né, amizades, enfim, pai, mãe, filho, tudo isso tem no mundo espiritual, né, isso não acaba. Mas então é isso, Arjuna ali, ele estava um pouco confuso, ele não queria matar os seus parentes porque ele estava totalmente apegado a essa relação corpórea. Então por isso que Prabhupada, ele começa dizendo, sem saber que o seu interesse está em Vishnu, as almas condicionadas deixam-se atrair pelas relações corpóreas, esperando serem felizes nessas situações, né? Então, nosso interesse maior é por Krishna, por Vishnu, né? Por Deus. Então, essa é uma relação eterna, bem-aventurada e plena de conhecimento. Obrigada, Sorriso Milenar, que está completando aí para mim, amor puro por Krishna, Sansara. Deve ter sido algumas coisas que eu falei aqui, né? E ela estava completando. Deixa eu dar uma boa noite também, então, para ela, Ellen, Caroline, e também para nosso querido Sanatana Dharma, meu irmão espiritual, Padre Sérgio Famoso, e Goura Krishna, que também está assistindo aqui online. Vamos ver a pergunta aqui da Ellen. Prema Bhakti é a última meta da existência humana material? Na verdade, é a meta da alma, tá? Essa é a meta do nosso eu superior, digamos assim, né? Existe um eu que é superior, Ellen, e o eu que é inferior, né? Mais ou menos assim, didaticamente falando, para a gente entender que é a alma, né? O eu superior é a alma, é quem nós realmente somos de verdade, entidades vivas, partes integrantes de Krishna, e
o eu inferior, digamos assim, seria o ego, que quando a alma ela entra em contato com o modo da paixão, né, na criação material, então aí é formado o ego, que é esse personagem necessário para viver aqui no mundo material. Então, a meta da alma é Prema Bhakti, amor puro por Krishna, né? Mas a gente diz também que a vida humana, como você colocou aí, a existência humana, né? Qual é a função da vida humana? É a oportunidade em você realmente autorrealizar-se, ou seja, você entender que você é alma e então se relacionar com Krishna também. Então, acaba sendo sim também, né, para a existência humana material e também Prema Bhakti é a meta da alma. Temos uma pergunta aqui. Boa noite, Isvari. Hare Krishna. Uma pergunta do Marcelo. Como manter uma relação saudável com nossos parentes que são avessos a questões espirituais? Deve ser difícil, né? Eu confesso que eu, graças a Deus, não tenho essa experiência. Desde que eu conheci o movimento Hare Krishna, inclusive decidi sair do meu trabalho e sair da minha cidade, morar em templo e etc., meus pais, meus parentes sempre me apoiaram, né? Assim, impressionantemente, né? Porque eu era servidora pública e tal. Minha mãe fica um pouco preocupadinha, assim, com a coisa da aposentadoria, mas sempre me apoiou, meu pai também sempre me apoiou. Então, eu não tive essa experiência de ter parentes que são avessos a questões espirituais, né? Meus pais são espiritualistas também, acho que por isso, né? Mas eu vejo que muitos colegas contam histórias, né, de mãe que não aceitou, de esposo que não aceita, de pai, enfim, de vários parentes que não aceitam muito, né, esse caminho que a gente resolve seguir, que é um caminho voltado para a espiritualidade, em que o foco é a espiritualidade e não o materialismo, né, e não a vida material. Então, como manter uma relação saudável? Olha, eu acredito, Marcelo, dando aqui a minha opinião, mesmo sem ter essa experiência, já que você perguntou, eu acredito que a primeira coisa, respeitando, né? Acho que se a gente tem uma posição de confronto, né, isso já mostra, assim, a pessoa já fica arredia mais ainda, mais do que ela já tá, né? Então, eu acho que o primeiro, por exemplo, a minha irmã, ela faz um pouco de piada, assim, né? Ela aceita, mas ela faz umas piadas. Então, eu acho que a nossa primeira postura é de respeitar, mesmo o desrespeito da pessoa, né? Respeitar a versão dela. Ela deve ter os motivos dela para ter determinada versão, né? E a gente percebe que a pessoa ela só não está entendendo também, né? Por isso que ela está avessa, ou por isso que ela está fazendo piada e etc. Ela não está entendendo. Então, a gente respeita esse não entendimento, respeita essa aversão. Acho que esse é o primeira atitude, né? Agora, uma coisa que eu sempre vejo meu guru falando é de você também precisar ser firme, né? Eu aprendi isso também logo que eu comecei a ouvir as aulas, eu ouvia os vídeos do Giridhari Das no YouTube, e ele sempre falava isso, assim, de você também, assim, você respeita, mas você também tem que ter firmeza do que você quer e do que você acredita, né? Não dá para também se deixar influenciar, se deixar levar porque os parentes não gostam, não aceitam, etc. Não, respeito o que você não gosta, mas eu gosto, né? Vou procurar minha turma. Então, a relação saudável, aí depende, né? Caso por caso, mas a relação saudável muitas vezes também é de distância, de distanciamento, né? Dessas pessoas que não estão querendo aceitar de jeito nenhum, né? Aí vai depender do nível de aversão e não aceitação de cada um, né? Ok? Bom, outro tópico que eu queria falar sobre esse significado de Prabhupada é que Arjuna, ele realmente se esqueceu, Prabhupada diz, né, do seu dever como guerreiro. Realmente parece aqui Arjuna falando assim um pouco bobinho, com todo respeito ao grande guerreiro Arjuna, né? Mas uma coisa assim meio bobinha, do tipo, não vou matar meus parentes nesta batalha, senão como posso ser feliz? Poxa, Arjuna é um guerreiro, ele é um kshatriya, é o dever dele batalhar. Aquela batalha
era para acabar com pessoas perversas que estavam cometendo maldades com a população e não podiam continuar assumindo o reino, né? Era para pessoas virtuosas entrarem no poder, para melhorar a sociedade como um todo. Arjuna sabia disso, né? E assim, agora porque tem parentes dele ali, ele não vai querer lutar, né? Então, Prabhupada diz, Arjuna parece que se esqueceu do seu dever, né? Ele está um pouco o que a gente chama de sentimentalismo. O que é o sentimentalismo? Quando você não está olhando a situação com os olhos do conhecimento transcendental, né? Não conhecimento relativo. Então, poxa, é o dever dele lutar. Ele precisa lutar. Era assim, imagina, você tem um policial ali, aí o parente dele tá lá cometendo um abuso e aí ele não vai prender porque é parente dele. Não, é o dever dele. Então Arjuna, ele realmente tá aqui falhando feio, né? Quando ele não tá, quero ir pra floresta. Não, você é um kshatriya, você é um guerreiro. Krishna fala para ele, levante e lute, é seu dever, não importa se do outro lado tem seu vovô, tem seu titio, professor de armas querido, não importa, é o seu dever lutar, lute, né? Então Arjuna se esqueceu disso, né? Porque ele tá ali tremendo porque tem parentes do outro lado. E mesmo do seu lado, né? Que ele sabe que muita gente do seu lado também vai morrer. É dito que no início da batalha de Kurukshetra, o lado dos Kurus começa arrebentando, né? E depois que vira. Então, muita gente do lado de cá morre, né? Prabhupada, ele utiliza, é engraçado, né? A analogia da fome da cozinha, né? Ele diz que é como uma pessoa que não está com fome e não vai cozinhar. Por exemplo, eu aqui estou no Seva, aqui na ISKCON Rio, de cozinhar para os devotos, né? Faço o de jejum e o almoço dos devotos. E imagina se no dia que eu não estiver com fome, não estou com fome, não vou cozinhar. Aí ninguém mais come porque eu não estou com fome? Não, é o meu dever cozinhar, eu estando com fome ou não, com calor ou não, que está um calor danado aqui no Rio de Janeiro, e cozinhar nesse calor é austero, né? Mas com calor ou não, com fome ou não, é o meu dever cozinhar, então eu tenho que cozinhar. Então, o dever prescrito, né, um ponto que eu anotei aqui desse significado, é que o nosso dever prescrito, ele é para o benefício do outro, em última instância para o benefício de Krishna, para a satisfação de Krishna. Então, não é para o nosso benefício. Arjuna estava assim, não vou lutar porque senão eu não vou alcançar a felicidade, eu não posso buscar felicidade, reino, vitória, riqueza matando meus parentes. Não tem nada a ver com você, Arjuna. Matar os seus parentes, lutar nessa batalha, não tem nada a ver com você. Tem a ver com salvar o mundo, com restabelecer o Dharma no mundo. Então, Arjuna, ele estava também um pouco aqui egoísta, né? Ele começa a mostrar alguns sentimentos de egoísmo, né? O dever prescrito não é para benefício próprio. O dever prescrito é para benefício do outro, para benefício da sociedade. E, em última instância, para benefício, para satisfação de Krishna, que era o caso da batalha, né? Ele tem que lutar porque Krishna está mandando lutar. Krishna sabe o que está dizendo, né? Então, ele estava sendo um pouco egoísta com esse pensamento, né? Por exemplo, tem um passatempo que eu andei lendo um pouco, né? Que eu não tinha reparado o quão tinha sido difícil para Devaki. Devaki foi a mãe de Krishna, né? Para quem não sabe, quando Krishna nasceu há cerca de 5.000 anos aqui na Terra, ele foi o 8º filho de Devaki. E Devaki estava com Vasudeva numa prisão. Tem toda uma história que eu não vou contar aqui, porque não dá tempo. Mas o que acontece é que os 7 primeiros filhos morrem e só o 8º vai sobreviver, que é Krishna e etc. Só que eles morrem de uma maneira extremamente cruel. Assim, o irmão de Devaki, né, o tio de Krishna, Kansa, o irmão dela, ele descobre que o 8º filho dela vai matá-lo. Então ele prende Devaki na prisão com Vasudeva e todos os filhos que vão nascendo, ele mata. Assim, bebezinho, recém-nascido, nasceu, ele mata assim na frente dela. Então, imagina assim o trauma, imagina a dor de Devaki
assim, no primeiro filho que nasceu e ela viu assim ser estraçalhado por câncer na frente dela dentro da prisão. Imagina se essa mulher ia continuar tendo outros filhos depois de passar por esse trauma. Quem faria isso? Jamais, depois daquele primeiro trauma. Mas é dito que Devaki, como ela sabe que Kansa estava sendo um fardo para o mundo, um homem extremamente cruel, e que o 8º filho dela iria matar Kansa, o que ela faz? Mesmo vivendo aquele trauma de ter seu filho recém-nascido morto na sua frente, ela continua tendo os outros 7 filhos, porque ela sabia que o 8º ia beneficiar o mundo. Então, todo mundo se pergunta, né? Por que Devaki continuou tendo filho? Kansa ia lá e matava o recém-nascido na frente dela, porque era para benefício do mundo. Ela sabia da sociedade como um todo, ela sabia que seu 8º filho ia matar Kansa. Imagina se ela desiste. Não aguento mais ver meu filho morrer na minha frente. Olha o sacrifício de Devaki, né? E ela continua tendo filhos, e o 2º ele mata na frente dela, o 3º ele mata, o 4º ele mata, o 5º ele mata, o 6º ele mata. E ela continua, porque ela sabe que o 8º vai beneficiar a todos. Então era esse sentimento que faltava em Arjuna nesse momento, né? Essa consciência, assim, essa consciência do todo, né? E não só a consciência do meu sofrimento, a Ramamá, eu e meu, o meu sofrimento, os meus filhos, o eu, né? Não, Devaki estava em outro patamar, uma santa Vaishnavi. Então é isso. Aí o 7º, 8º é Krishna Balarama, né? Maravilhosos, graças a Devaki, grande devota de Krishna. E Vasudeva, né? Tinha um outro ponto aqui que eu ia falar, mas eu esqueci e também já deu horário. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou dar um último boa noite aqui aos que ficaram até o final da aula. Muito bem, obrigada, Goura Krishna, Ellen Caroline, Isvari, Marcelo, André CB, boa noite, Felipe Teixeira, boa noite, Hare Krishna, e Juan e Sanatana, que também ficaram até o final. Muito obrigada pela audiência de vocês, espero que tenha sido proveitosa. A gente segue aqui de segunda a sábado, dando aula da Bhagavad Gita às 6h30. Quando não tem, é porque a gente tem algum imprevisto, que, né, muitos serviços, às vezes a gente precisa não fazer esse serviço de dar aula para fazer um outro serviço mais urgente, ou então porque a gente está doente, ou porque faltou a luz. Mas tirando todas essas questões, a gente segue aqui às 6h30 de segunda a sábado, ok? Então, uma boa noite a todos, todas as glórias a Srila Prabhupada, Shrimad Bhagavad Gita Ki Jai. Gratidão, adorei a aula, Hare Krishna. Adorei você aí, Juan. Haribol.